podeis assentar e lendo agora o texto bíblico de Êxodo, capítulo 23, verso 19. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Repita. As primícias do fruto da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Nós estamos falando sobre o segredo das primícias. E eu quero destacar esse título que aqui coloquei. Já desde manhã começamos, já está inclusive no canal da igreja no YouTube, já está a primeira parte já separada. Lá você vai encontrar sobre o título da playlist, o segredo das primícias. E é claro, esse assunto é um assunto importantíssimo para a prática da nossa fé. Você sabe que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela carrega princípios. O que são princípios? São verdades de Deus que se aplicam em todo o tempo, em todas as realidades, sejam elas tão distantes da cultura do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Princípio é princípio. O que é um princípio? Você deve adorar a Deus sobre todas as coisas. Aí alguém diz assim, na lei, né, um dos mandamentos, deve amar a Deus sobre todas as coisas. Aí alguém aparece e diz assim, mas isso era da lei que foi dada a Moisés, isso não é para o nosso tempo. Não. Princípio se aplica. Qual é o princípio na lei? É o princípio de eleger o Senhor como Senhor da sua vida e a sua vida girar em torno da pessoa de Deus. Então o princípio é o princípio de adorar. Isso foi dito dentro da caixinha chamada lei. Mas acima do que aconteceu ali, existe um Deus que se relaciona. E Ele deseja se relacionar com você. E esse relacionamento deve ser regido por uma entrega total. E essa entrega total é mediante o amor. Ame a Deus sobre todas as coisas. E aqui eu acabei de trazer um exemplo de princípio. E agora, diante do que acabamos de ler em Êxodo 23, verso 19, as primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Essa é a segunda principal citação sobre primícia. Não é em ordem cronológica a segunda, mas é de ordem para o entendimento a principal citação. A primícia, como você já sabe, em algumas traduções você vai trazer o primogênito. Você vai trazer a primeira coisa. Em se tratando do ser humano, o primeiro filho é o primogênito. E primogênito é porque logo em seguida virá os outros filhos. Quando nós olhamos para essa ordem, a ordem é muito clara. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. O entendimento era que o templo que foi consagrado, no caso aqui o tabernáculo, não é? Ele foi consagrado ao Senhor como a casa de Deus. E quando a pessoa chegava com essas primícias, com os primeiros frutos, a primícia aqui era uma declaração de honra ao Senhor. Imagine, você passa um período de 5 meses, 8 meses, esperando os frutos amadurecerem da sua plantação. E quando chega o dia da colheita, você não tocará nos frutos de forma nenhuma, para comê-lo de forma alguma, enquanto as primícias não forem retiradas e levadas até a presença do Senhor. No Antigo Testamento, hoje pela manhã falamos sobre Abel, não havia um templo a levar as primícias. Não. Mas havia sim um sacrifício a apresentar ao Senhor e invocar o nome do Senhor sobre essa oferta que era das primícias. No caso, Deus normatiza no Antigo Testamento, por meio da lei, a organização de como isso deveria ser feito. Eu gostaria que você, ainda no mesmo texto de Êxodo, agora no capítulo 22, volte um capítulo,
o versículo 29, onde nós encontramos uma orientação sobre essa ordem que o Senhor deu. Verso 29. Não tardarás em trazer ofertas do melhor da tua ceifa e das tuas vinhas. Veja, melhor aí, no caso aqui eu peguei uma tradução específica, que não cita primícia, mas quando está dito melhor, o melhor era a primeira parte. E a primeira parte era uma declaração veemente de que era aquilo que não era do que plantou, mas do Senhor que fez crescer a planta, que fez crescer a plantação. Então, não tardarás em trazer, não tardarás em trazer. Na tradução contemporânea está escrito da mesma forma, não tardarás em trazer o melhor das tuas colheitas. Você vai encontrar aí, em outras traduções, se eu não me engano, a corrigida e atualizada, não tardarás em trazer as primícias. Então entenda, o princípio de Deus aqui é que, na primeira parte, eu levo o melhor das colheitas até o território santificado que era o tabernáculo, a casa de Deus. E quando eu levo, eu estou declarando que Ele é proprietário das primícias. As primícias não são para mim, é para Ele. Na prática, isso era o sustento do sacerdote e do povo de Levi, dos levitas, da tribo de Levi. E por que era deles? Porque eles eram integralmente dedicados ao trabalho no templo. Mas antes deles porem a mão para o seu sustento, isso tinha um significado de consagração ao Senhor. E tudo que é consagrado a Deus garante o que vem depois. Princípio de Deus para você. Entenda, aplicando no nosso tempo, o seu campo é o seu trabalho, é o seu negócio, é a sua empresa. O campo do povo de Israel, os seus ganhos giravam em torno de animais, de rebanhos e de plantações. Na cultura atual, em grande maioria, já não é assim. Então, tudo que você recebe, que você tem como o seu rebanho, a sua plantação, que é o seu emprego, ou a sua empresa, ou qualquer outro trabalho autônomo, honesto, isto é a sua colheita, os seus rebanhos. Então, você deve entregar primeiro para Deus. E isso, quando era feito, garantia o que vinha depois. Como assim? Todo o restante estava agora debaixo da bênção do Senhor e passava a ser propriedade do Senhor no sentido de propriedade que o mal não poderia trabalhar contra. Por isso que o texto de Malaquias, quando cita lá dízimos e ofertas, vai citar que o devorador não venha sobre o fruto. Por quê? Porque o emprego, o trabalho se resumia em plantações e em rebanhos. Então, em outras palavras, aquilo que vai mexer na plantação ficará impedido de mexer. As primícias era um dos rituais que o povo de Israel na lei aprenderam. A aplicação do nosso tempo para o nosso tempo é que, em primeiro lugar, deve estar o Senhor na área financeira. Agora, preste bem atenção. Quando nós falamos desse assunto, nós vivemos um tempo, até por causa da maldade do ser humano e os maus testemunhos de igrejas, de pastores, de muita gente aí no decorrer do tempo que utilizou até da palavra de Deus de forma errada, gerou até um certo receio. Por exemplo, eu já ouvi pessoas dizendo assim, olha, se você chegar numa igreja e o pastor falar muito sobre dinheiro, você então vai ter essa igreja, tenha essa igreja como uma igreja que está fora do propósito de Deus. Aí o pastor ouve uma palavra como essa e diz, bem, agora eu não vou mais falar tanto, porque realmente as pessoas vão achar isso. Só que o que está sendo dito, e a palavra de Deus deixa muito claro isso, nós estamos falando da prosperidade não para a igreja, na aplicação para o nosso tempo.
nós não estamos falando da prosperidade para o tabernáculo naquele tempo, não para o sacerdote naquele tempo, não para a tribo de Levi naquele tempo. Porque se você for encontrar o Senhor falando para os levitas e para os sacerdotes, ele declara que a herança deles, o ganho deles, especificamente a tribo de Levi, era o Senhor. O Senhor é o grande ganho de suas vidas. Como assim? A tribo de Levi não teria plantações visando crescimento sem limite dos seus ganhos. Não, não. Só as 11 tribos. A tribo de Levi não teria a mesma visão que Deus colocou nas 11 tribos. Qual é o grande problema hoje? Quando nós falamos de um assunto como esse, as pessoas olham para quem está falando. Meu irmão, em nome de Jesus, você seja liberto aí. Eu, por exemplo, estou quebrando paradigma. Não sei se você percebeu isso, mas eu sempre estou dando estudo bíblico. Se você me chamar para dar uma palavra rápida, 5 minutos, será 5 minutos de instrução. Por quê? Porque o que eu penso, o que eu tenho a dizer não muda nada na sua vida. Mas a palavra de Deus, sim. Então eu não vou perder nem um só momento para instruir. Qual é a visão de Deus sobre o que nós estamos falando? Eu estou aqui falando sobre a prosperidade de Deus na sua vida, na sua casa, no seu negócio. Eu não estou falando sobre o ato de trazer para a igreja a sua oferta, seu dízimo. Não, 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 não. Eu estou dizendo que ao honrar a Deus, você vai estar garantindo sobre a sua vida a bênção e o milagre. Agora eu quero deixar claro que a bênção e o milagre de Deus é o fato de Deus ir com você nos seus negócios. O que Ele vai fazer depois é absolutamente de alvo do Senhor, de plano do Senhor, e Deus não submete à vontade de homens. Qual é a visão que eu gostaria que você abrisse seus olhos? Ao mesmo tempo que o texto é dito, eu não posso deixar de ensinar, e eu estou ensinando na ousadia do Senhor. Eu não posso deixar de ensinar o rebanho de Deus sobre finanças. Não posso. Isso é um pecado. Por quê? Porque você vive em um mundo onde você precisa honrar o seu nome, pagando suas contas e lidando muito bem com a propriedade de Deus. Você é o mordomo do Senhor. E mordomo do Senhor que deve administrar corretamente. Muito bem. Quando nós olhamos para esse assunto, nós estamos dizendo para você: tire os seus olhos do sacerdócio da tribo de Levi e coloque os seus olhos naquele que traz na presença de Deus. E agora essa é de arrebentar, meu irmão. Essa é de arrebentar. Bem, arrebentou a mim, né? Bateu em mim. Bateu. Eu creio que vai bater em você também. Eu acabei de citar aqui que a tribo de Levi, o Senhor olhou para ela e não deu terras. Não deu propriedades. Não, não. Deus olha para a tribo de Levi e diz: vocês não terão propriedade, pois vão trabalhar no templo. Eu sou a propriedade de vocês. Olha só. Quando uma pessoa tem uma propriedade, ela provaria da parte de Deus extraordinariamente, sem limite, a prosperidade. Quando eu falo sobre esse assunto, só para você ter uma ideia, tem um trecho na lei, aliás, um episódio do povo de Israel, quando a lei vai falar que depois de 7 anos teria que dar descanso à terra. Só para você ter uma ideia, conforme a obediência do povo, o ano que seria o ano sabático, o povo não plantaria nada, não plantaria nada. O Senhor prometeu que aquele ano ele faria com que a terra desse sem o homem pôr a mão, algo que serviria para aquele ano e o ano seguinte. Você tem uma ideia do que eu estou falando? Você tem uma ideia do que eu estou dizendo? Quantos recebem essa palavra aí? Aí vem um enviado de Satanás e diz assim no seu ouvido, se você comenta com alguém: isso aí é teologia da prosperidade. Meu irmão, eu não vou entrar nesse assunto que é muito vasto, mas eu quero dizer para você o seguinte: que enquanto a tribo de Levi deve ter o Senhor como propriedade,
Deus olhou para as 11 tribos e disse: vou abençoar vocês sem limite. Eu vou repetir porque pode ser que você não tenha entendido. Enquanto a tribo de Levi deveria ter o Senhor como propriedade, e isso é muita coisa, porque é o Senhor. Sabe qual é a propriedade de vocês? Sou eu, o Senhor. É o Senhor que é a propriedade de vocês. Vocês vão se deleitar, vocês vão viver o que vocês nunca imaginaram. Assim como o meu povo terá a prosperidade da terra que eu dou, que mana leite e mel. Eu serei essa propriedade que mana leite e mel para eles. É relacionamento, é aliança. Mas enquanto isso acontecia com o povo de Levi, quando Deus olhava para as 11 tribos, ele estava declarando: vocês não vão pegar emprestado de ninguém. Vocês vão emprestar muitas nações. Quantos já leram esse texto? Quantos já leram? Agora, como assim? Não vai pegar emprestado? Vai emprestar, porque Deus faria com que os rebanhos seriam tão prósperos, e as plantações tão abençoadas, que eles se tornariam pessoas a serem vistas e procuradas por quem não tem a bênção do Pai. O assunto não é dinheiro. Aliás, nunca foi dinheiro. Você sabia que de tudo que Deus prosperou o povo de Israel, não era dinheiro que Deus estava falando? Mas era tudo para chamar a atenção daqueles que não conhecem a Deus. Pastor, então Deus quer me abençoar para que as pessoas perguntem: o que foi que aconteceu com a minha vida? Sim, meu irmão. Porque o dinheiro passa, mas a salvação é eterna. E se tem uma coisa que Deus quer fazer, é algo diferente. Talvez não seja nada envolvendo recursos, mas sempre algo que aponte o Senhor na sua vida. E eu quero orar por você agora, mediante essa unção dessa palavra. Quando você passar por aquela porta, fica de pé aí, meu irmão. Eu já tinha pulado da cadeira, ó. Já tinha pulado. Olha só. O Senhor nosso Deus tem um propósito na sua vida. Eu já disse aqui outro dia, né? Eu disse: olha, pode ser que você seja chamado ao ministério, você seja o levita desse tempo. A propriedade sua é o Senhor, meu filho. Mas se você estiver no meio das 11 tribos, você vai passar por aquela porta, vai trabalhar abençoadamente, Deus vai prosperar a sua vida. Você está sem emprego, meu irmão? O Criador dos céus e da terra vai abrir uma porta para você. Para ele isso é moleza. Eu costumo dizer que Deus, se for preciso abrir uma empresa só para te dar um emprego, Ele vai fazer. Só para mostrar o amor dEle. Você vai chegar lá para fazer a entrevista, aí vai perguntar: olha, eu nunca ouvi falar da empresa de vocês. Não, começou agora, foi liberado para a gente contratar semana passada. Você é o primeiro. E se alguém viver aqui essa experiência, porque eu oro desse jeito, você me procura depois para dar testemunho. Eu creio nisso. Agora, é o emprego que está em questão? É o dinheiro que está em questão? Não, meu irmão. É o Deus vivo e verdadeiro que ama você, que quer se revelar te sustentando, te abençoando. E através da sua vida abençoando outras pessoas. Fecha os teus olhos aí, levanta as tuas mãos como quem recebe. E você está recebendo em nome de Jesus. Meu Pai, eu oro agora pedindo que os corações sejam cheios com o entendimento da palavra. E que cada dia nós tenhamos, Senhor, os princípios que o Senhor aplicou no meio do povo de Israel e no Novo Testamento, aplicados na nossa vida. Oramos, Pai, pedindo misericórdia. Misericórdia, Pai. Misericórdia, meu Deus. No nome de Jesus. Abençoe estas mãos erguidas. Abençoe com emprego os irmãos que estão em casa. Aquelas pessoas que estão pela primeira vez conosco hoje. Receba agora em sua casa. Aí onde você está. Receba sobre a sua vida a bênção na área financeira. Especificamente a área financeira. Seja o milagre de Deus sobre você. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Quarta-feira que vem, terceira parte do segredo das primícias. Quarta-feira, na hora dos dízimos e ofertas, você vai receber mais. Você pode encontrar também aí no canal do YouTube o que pregamos agora e também o que foi hoje de manhã.
De pé como estamos, vamos adorar a Deus. Você pode vir à frente dedicando ao Senhor dízimos e ofertas.